Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Bem, gente, estamos aqui no seu Paracatu Rural, Histórias de Sucesso, começando então mais uma edição aqui que sempre está aos domingos na Rádio Boa Vista FM, 6 horas da manhã, também nas nossas redes sociais a partir das 9 horas da manhã. Você pode acompanhar então histórias de personagens importantes do agronegócio, de Paracatu, do Noroeste Mineiro e, por que não dizer, do Brasil inteiro, né? E hoje o agronegócio aí que tem sido destaque a nível nacional e a nível mundial, o agro brasileiro também é destaque. Você hoje então vai estar ouvindo um pouquinho da história de uma pessoa importante para o agro de Paracatu, que é o João Alves. João Alves, seja bem-vindo ao Paracatu Rural, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é João Alves da Fonseca? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes e vindo do interior. Oh, beleza! Bacana demais, João. Ô, João, conta pra mim então, já que você veio do interior, de onde é que João Alves veio para Paracatu? Vim para Paracatu, eu vim depois de rodar bastante, mas eu sou um cara nascido numa cidade que chama Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, próxima a Belo Horizonte. Eu sou nascido no ano de 1963 e posso garantir que a maioria dos ouvintes de vocês, de quem está ao redor, pouca gente nasceu tão pobre quanto eu. Pobre no sentido financeiro. Sim. Vim de uma família numerosa. Meu pai tinha 16 anos quando ele perdeu o pai dele. Ele assumiu uma família que tinha mais 9 irmãos e desenvolveu a vida dele normalmente. Qual o nome do seu pai? Meu pai, Vicente José da Fonseca, saudoso Vicente da Rosara. Infelizmente já está com Deus, ou felizmente, né? E minha mãe é Dolores Alves da Silva. Eu chamo ela a melhor mulher do mundo. Uma alcunha que eu coloquei porque dificilmente eu acho uma pessoa tão sagaz, tão inteligente. Nós somos 12 irmãos, todos se viraram na vida. Minhas irmãs mais velhas, logicamente que a gente vem de uma região que era muito atrasada, apesar de estar muito perto da capital, mas era muito atrasada. E a gente, só para você ter uma noção, eu vim conhecer, né, luz elétrica, eu já tinha 11 anos de idade. Eu nasci com um problema de lábios leporino, e quando eu fui para o hospital aos 11 anos fazer a cirurgia, levado pela minha mãe, que era analfabeta e que correu atrás, também depois da minha irmã mais nova também, que nasceu com um defeito, que também ela correu atrás, e eu fui fazer essa cirurgia e ali eu vi televisão pela primeira vez na vida. Nossa, você tem quantos anos hoje, João? Eu tenho 58 anos. 58 anos. Você nasceu vivendo na roça, foi assim? Nascemos na roça, era uma roça, tá certo? Meu pai tinha lá, plantava as hortas, às vezes trabalhava para os outros, chamava a dia, e minha mãe catava coco, fazia sabão, cuidava dos filhos, e criamos, e com a força nossa, com os exemplos que nós tivemos e com a graça de Deus, a gente saiu a família toda lá na frente, tá certo? Nós temos bastante dentro da família, bastante história, inclusive, coincidentemente, nós somos uma família midiática. Por coincidência, vários de nós já apareceu nessas grandes redes de televisão, inclusive eu, mas meus irmãos também, mostrando alguma coisa, alguma invenção, alguma coisa assim. Então, a família espetacular. Meu pai, um homem extremamente trabalhador, rude, mas extremamente trabalhador. Minha mãe, uma inteligência, uma sagacidade fora de série. Eu gosto muito de contar uma historiazinha, que minha mãe matava uma galinha e ela dividia os pedaços. E ela deixava a gente servir e ela servia. A pessoa comia um pedaço mais gordo e um pedaço mais magro.
Porque, logicamente, com aquele tanto de criança, se ela não fizesse isso, então ela distribuía a proteína por igual, tá certo? Então, desenvolvemos, eu fui para a escola, durante a minha escola ginasial, eu e minha irmã, nós andávamos 14 quilômetros todos os dias. 14 quilômetros? Todos os dias. E chegava em casa, tinha que trabalhar. E, modéstia à parte, a gente era bom aluno e desenvolvemos isso, né, durante o período da escola ginasial. Depois eu fiquei um tempo num colégio interno, passava durante a semana, eu era magrelo. Só para você ter uma noção, quando eu entrei para a escola agrícola, eu ia fazer 15 anos, aliás, tinha feito 15 anos, eu pesava 38 quilos. Eita, era um palito. Era e tal, e a gente... aí eu fui para a escola agrícola, me formei lá na escola agrotécnica de florestal, chamava EMAF na época, depois virou SEDAF, onde eu aprendi coisas maravilhosas, tive colegas que nós somos amigos até hoje, depois de praticamente 40 anos de formado, e a gente fez essa escola agrícola, e aí sim, era colégio interno. Continuo falando da pobreza, não por cultuar a pobreza, mas tinha um negócio na escola que se chamava bolsa. Para você comer e dormir, você tinha de prestar um serviço. E os alunos um pouco mais abastados, esses pagavam o ticket, chamava. Compravam um ticket, era barato, mas a gente não tinha nem para pagar o ticket. E formamos na escola agrícola. E uma curiosidade muito grande, no segundo para o terceiro ano, chegou um político lá e prometeu de fazer um prédio. E um diretor era meio afoito, arrancou uma roseira, uma floricultura, para fazer o tal prédio. E o dinheiro não veio. E eu fui lá e pedi esse dinheiro, pedi esse terreno, e nós fizemos uma horta nesse terreno. Fizemos uma horta, mandava para a feira, consegui comprar uma bicicleta. Já não ia para as aulas práticas a pé mais. Já tinha, porque as aulas práticas, a fazenda é muito grande da escola, já tinha uma bicicleta. E no terceiro ano, entre 311 alunos, foram escolhidos 10 para ganhar uma bolsa. No último ano, ganhar 2 salários mínimos para estudar. Beleza. Entre os 10 alunos, aí, como diz o outro, aí já estava rico. João, voltando um pouquinho antes da escola agrícola, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua infância, né? Você ajudava a cuidar de galinha, de porco, plantar? Como que era a sua infância, né? Antes de ir para a escola agrícola? Porque algo teve que despertar em você para você desejar participar da escola agrícola também. Com certeza. Na verdade, é também uma novidade, eu quase fui padre. Ah, é? Quase cheguei a ir no seminário. Eu nunca fui lá no seminário. Tinha um amigo padre, eu acho que me entusiasmei um pouco, mas não era vocação, não adianta. Eu sou um cara religioso, tenho minhas convicções religiosas, mas eu era um cara... Mas aí eu fui, como falei, nós nascemos na roça. Meu pai era pequeno horticultor, plantava para vender um pouquinho no mercado, e criava galinha, porco, essas coisas de roça, bem de interior mesmo. E a gente cuidava, tinha de vigiar porco, tinha de fechar as galinhas, tinha de recolher ovo e tinha de trabalhar na horta. Trabalhar na horta já era irrigação, mas falava molhar. Então tinha de molhar a horta, às vezes não tinha água por conta de um horário de um açude, tinha de ajudar à noite, molhar à noite que chamava. Então despertou, eu sempre fui um cara, nós estamos o pé, a cara, a mão, tudo na terra. Então a gente é de origem rural mesmo. Bom demais. Tanto é que eu sou de origem rural, que eu durante toda a minha vida, nesses próximos de 60 anos, eu morei 2 anos na cidade. Somente. Sua história realmente é uma história de que muitas pessoas que hoje trabalham no agro, né, viveram, né, a infância cuidando de horta, pegando regador, aguando a horta, cuidando das galinhas, dando comida para porco. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, João, você vai contar um pouquinho mais para o nosso ouvinte e internauta
Como é que foi então da escola agrícola em diante, né? Que você deve ter feito aí mais escolas, mais cursos para ser graduado. E aí a gente depois do intervalo vai estar conhecendo um pouco mais dessa história do João Alves. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gente, nós estamos então no seu Paracatu Rural com histórias de sucesso, contando a história do João Alves. E no bloco anterior ele falou um pouquinho da infância dele, né? Ele contou pra gente também que na sua infância, na sua adolescência de 15 anos de idade, foi pra escola agrícola e muito difícil a vida, teve que trabalhar para poder estudar. Depois, num determinado momento, ele recebeu uma bolsa, ele começou a receber para poder estudar. João, quando você começou a receber essa bolsa, deve ter sido uma emoção muito grande, né? Porque primeiro o destaque de ser um dos melhores alunos para poder merecer a bolsa e depois ter essa bolsa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. Na escola agrícola para mim era todo um mundo novo, mas eu acho que essa questão de empreender, de ser protagonista, acho que está no meu sangue e tal. Então nós fizemos, a partir de quando fizemos essa horta, a partir dos trabalhos que a gente fazia perante a comunidade, nós fomos, na época, um banco que chamava Minas Caixa, que já foi até extinto, um presidente da Minas Caixa mandou um filho para estudar na escola. E por ele ter tanta influência, depois ele veio a ser até prefeito de Belo Horizonte, ele ofereceu para a escola, escolhe 10 alunos aí para ganhar uma bolsa. Eu quero gente boa, eu quero nego que merece, influência nenhuma, política nenhuma. Aí eu fui um dos 10, e aí é o seguinte, quem não gosta de ganhar tanto uma comenda, quanto para mim a situação folgou, né? Aí em vez de eu pedir dinheiro aos meus pais, que eu pedia, era muito mirrada, a gente andava praticamente só de carona quando ia, aí eu podia até dar presente para as pessoas, para os meus sobrinhos, para os meus irmãos. Então, porque eu já era um assalariado estudando. Verdade. Depois da escola agrícola, como é que foi então a sua vida? Eu não tenho mais curso de formação acadêmica maior que a escola agrícola. Eu sou técnico agrícola. Todo mundo acha que eu sou agrônomo, todo mundo acha que eu tenho uma outra formação, não tenho. Eu só sou técnico agrícola. Quando eu saí da escola, eu estava louco para trabalhar. E, não puxando a sardinha, mas como eu era um aluno bem destacado na escola, eu não tive dificuldade nenhuma para arrumar emprego. Eu tive dificuldade para tirar carteira. Eu, na escola agrícola, tinha uma autoescola, tinha um Jeep. Primeiro dia que eu fui fazer a escola agrícola, eu tombei o Jeep da escola. Então eu tive dificuldade, eu fiquei meio traumatizado. Então... Como é que você conseguiu tombar um Jeep, meu Deus do céu? Pois é, Aí eu tive mais dificuldade para tirar carteira que propriamente. Mas aí eu fui trabalhar e aí eu caí no mundo. Caí no mundo, recebi uma proposta para ir para o Norte de Minas. Fui para o Norte de Minas, para Jaíba, onde trabalhava numa empresa de sementes. E depois vinha trabalhar numa empresa multinacional. E ali eu fiz um trabalho onde conquistei também grandes amigos, conquistei uma turma. Inclusive, eu sou cidadão honorário da Jaíba. Recebi esse título depois que eu passei lá, alguns anos depois, voltei lá para receber o título de cidadão honorário da Jaíba. Quando eu fui para lá, eu tinha 19, 20 anos. E casei na Jaíba, casei com a minha ex-esposa, que é a Cida, tá certo? Lá na Jaíba mesmo. Mas eu desenvolvi um trabalho ali
é muito bacana, porque eu trabalhava numa empresa e vi algumas oportunidades. E tinha um médico lá que tinha um sítio. Quando eu saí dessa empresa, ele me propôs de plantar uma horta. Eu tomei o primeiro tombo da minha vida. E ele me deu o tombo. E me deixou. As coisas que eu tinha amealhado tudo, foi tudo embora. E sobraram as dívidas. Nossa. Meu irmão de avalista. Difícil. Primeiro tombo na vida. Eu vou contar para você de pelo menos 4. Eita! Então aí eu fui, mas eu tinha começado a empreender. Depois eu fui convidado, através da empresa que eu trabalhava, eu fui fazer um curso e o pessoal me convidou, o pessoal de Patos de Minas, para mim vir trabalhar. Na época chamava Patureba, hoje Terrena, para mim vir trabalhar na região de Montes Claros. Aí eu vim para Montes Claros e um pessoal que trabalhava aqui em Paracatu saiu da Terrena e fundaram uma empresa. Viraram um concorrente direto. E eles precisavam de uma pessoa para reabrir essa loja. Me convidaram para vir para Paracatu. Eu vim para Paracatu, agosto de 1988. E estou aqui, graças a Deus, fui super bem recebido. Adoro Paracatu, gosto muito. Também sou paracatuense, porque eu sou cidadão honorário de Paracatu também, tá certo? Sou paracatuense e sou de alma e coração e fui muito bem recebido. E aqui sim, eu desenvolvi a minha vida. Ô João, você veio para Paracatu então por essa empresa e você ficou nela até você, como os outros assim, começar a andar pelas próprias pernas, seria isso? É isso. Aí quando eu fiquei nessa empresa, eu não tenho perfil de ser empregado, tá certo? Eu sou uma pessoa que sou mais agitado, então aí eu acabei começando, veio um irmão e nós começamos a plantar horta ali na Contagem, pertinho do seu pai. Foi quando eu conheci seu pai, comecei a plantar horta ali. E levei o segundo tombo. Junto com o meu irmão. Meu irmão foi embora, mas ele não teve... foi uma questão de mercado. O primeiro tombo que eu tomei foi um cano. E aí levamos o segundo tombo ali, mas plantando horta. Lembro do saudoso Quirino. A gente fez um projetinho no Banco do Brasil, plantar uns pimentão, essas coisas. Aí era ali na Contagem. Aí começamos a plantar horta. E eu fui dali, tomamos muito prejuízo. E aí eu fui e comecei a vender cereais aqui em Paracatu. Comprar e vender arroz. Me tornei uma pessoa que tinha boa habilidade, bons clientes. E passei a vender arroz, depois vender um pouco de milho e tal. E continuei a plantar nessa horta. Só que aqui eu vim plantar a horta. Saí da Contagem e vim plantar a horta aqui perto do São Sebastião, um lugar que chama Pombal. Ali, comecei a plantar a horta ali. Ali naquele lugar, a gente já deu mais uma reforçada, vendia cereais, ganhava dinheiro, foi bom, e plantei a primeira lavoura de abóbora, 1991. Em 1991, então, você começou a se preparar para receber o título de João da Abóbora, que todo mundo na região conhece. Exatamente, 1991. E tinha um japonês ali no município de Unai, na Fazenda Curral do Fogo. Ele estava com um pivô parado lá e o pessoal não plantava abóbora debaixo do pivô, não. Era o pessoal que plantava nas áreas úmidas, na Bahia plantava irrigado. Nós plantamos o primeiro pivô de abóbora no Brasil. Entendi. Fomos nós. Aí nós plantamos e usamos. Plantamos na cacetada já, plantamos 90 hectares de abóbora. Junto com esse japonês. Meus 2 outros irmãos participando junto. Que bacana, que bacana. Tá certo. João, deixa eu te fazer uma pergunta até técnica. O ciclo da abóbora é de quanto em quanto tempo? Você tem quantas safras por ano com a abóbora? O ciclo da abóbora médio são 100 dias, entre o plantio e término da colheita, tá certo? Então, o que você tem de fazenda é escalonando, e depois nós realmente viramos grandes plantadores de abóbora, uma etapa um pouquinho para frente, mas viramos grandes plantadores de abóbora,
Mas os ciclos são 90 dias, entre o plantio e o final da colheita. Então dá para fazer 3 safras tranquilo por ano? Dá para fazer, mas não se faz 3 safras, porque normalmente você planta aqui, começa a plantar em fevereiro e planta até junho, porque a época de chuva é complicado, tá certo? Aí você planta tudo irrigado nessas épocas. Entendi, bom demais. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo de novo e depois do intervalo a gente volta a conversar um pouquinho mais com o João, o conhecido João da Abóbora, que... Vamos saber quem é que deu esse apelido para ele? Vamos saber se tem alguém que... Falar, não, foi um amigo tal que deu? Então não sai daí não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Estamos de volta com o seu Paracatu Rural, hoje recebendo no Histórias de Sucesso, João Alves da Fonseca, conhecido aqui na região como João da Abóbora. Acredito eu que por várias partes também do Brasil ele é conhecido dessa forma, né? Que é um grande produtor de abóbora, como ele já contou no bloco anterior. Teve a primeira área irrigada de plantio de abóbora do Brasil. Ô João, você trabalhou com sociedades, né, fez parcerias para poder fazer esses plantios de abóbora, né? Então foi assim que começou a sua vida comercial na agricultura. Conta um pouquinho mais pra gente dessa trajetória aí. Você chegou em Paracatu, ainda não tinha, por exemplo, a própria terra, né? Não tinha nada, na verdade não. Aí eu tinha esse plantio de abóbora, primeiro foi um bom sucesso, aí o próprio japonês, chamado Tsugi, ele tinha um pivô que ele tinha montado, um pivô usado. Aí eu propus arrendar esse pivô. Mas eu não tinha ainda uma condição de máquina, de nada. Aí eu convidei, na época, o Geraldo Severino para que a gente tocasse junto. Ele já tinha mais uma força financeira e nós começamos e expandimos. Depois se associou o Dirceu. Na primeira safra foi um desastre, mas esse não foi tombo, mas foi um desastre. A gente até produziu razoável, mas os preços não prestavam, a gente quase desistiu, aí seguimos. Aí eu tive uma sociedade com ele e o Dirceu, depois eu tive uma sociedade com o Décio Carneiro, agradeço muito a eles, tanto ao Geraldo e ao Dirceu, que foram meus sócios, quanto ao Décio, que nós tivemos uma sociedade. E aí surgiu a Argentina, surgiu os plantios para exportação, já estava numa sociedade com o Décio Carneiro, e aí, sim, aí eu tomei o terceiro tombo. E esse foi de jogar o sujeito lá no fim do mundo mesmo. Nós tínhamos feito um investimento muito grande, nós tínhamos uma conta corrente com esse pessoal da Argentina, ela foi mudando, fazendo o revés. Quando nós descobrimos, nós tínhamos uma quantidade de dinheiro muito grande, o ano era 2001, e nós fomos, quando eu fui para a Argentina, quando eu cheguei lá, e os caras falavam que tinha dinheiro, tinha cheque no cofre, essas coisas. Quando eu cheguei lá, eu descobri que os caras tinham dado a gente um tombo. Nossa. Aí nós perdemos, naquela época, $1.542.000. E eu não tinha esse dinheiro para perder, o que é o mais, tá certo que os valores de hoje uns R$8 milhões. Nossa. Voltei, larguei o negócio lá, voltei, procurei meus credores, procurei meu sócio, nós fomos atrás e, por muita sorte, retivemos o resto de mercadoria que não tinha sido exportada. Aí nós levamos essa mercadoria, vendemos, continuamos, e os anos 2002 e 2003 foram maravilhosos, então a gente conseguiu recuperar. Graças a Deus. Isso. No ano 2004 se fechou a fronteira da Argentina novamente. Não foi um tombo de
de tomar prejuízo, que eu tinha expandido a clientela, essas coisas, mas se fechou a fronteira. E nesse fechamento de fronteira, nós perdemos mais $1.300.000. Nossa. Aí a gente já não tinha mais aquela condição. Eu recuperei dessa aqui, daquela outra, eu vou de novo. E aí eu plantei, e aí entrou uma crise terrível na agricultura, aí foi o quarto tombo. Entrou uma crise terrível da agricultura, nós não tínhamos como fazer os aportes, essas coisas, aí sim, o nome foi pro pau, tinha muita humilhação, muita coisa. Eu conversava com você antes, eu chegava ao ponto de não conseguir vender nada. A crise da agricultura, aquela época do Grito do Ipiranga, 2006, não conseguia, 2005, 2006, não conseguia. Aí eu realmente fui para a lona. Ainda tinha patrimônio que tinha construído, mas não tinha dinheiro para nada, tá certo? Tem de recuperar. Em 2007, nesse período eu consegui essa história dessas usinas que tem aqui, a gente correu muito atrás disso, porque tinha uma expansão e a gente tinha algum interesse econômico, mas também, como eu não conseguia plantar mais, eu fui muito atrás disso. Conheci, tem um pouco de conhecimento sobre a parte de cana aí nessa época. E fomos atrás. Em 2007 eu vendi uma propriedade, e aí também foram anos bons seguidos. Foi quando a agricultura brasileira realmente deslanchou. Sim. E aí, daí em diante, até agora, só alegria. Só sucesso, graças a Deus. Só alegria. E com isso a gente realmente contou com apoio de muita gente, muita gente mesmo. E entre eles a família. Tem uma história muito interessante que eu falei, somos pessoas que têm cultua religião, e um irmão me fez uma promessa que ele não aguentava, que eu não conseguia sair, isso está exposto aqui na minha casa, para a gente fazer uma viagem para ir lá no Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, a pé. 148 quilômetros a pé. E eu fui na época, depois passei aí nos anos seguintes, mas então apoio de todo lado, apoio mesmo, e sem apoio de família, de amigos, de inspiradores, a gente não vai para lugar nenhum. Isso é verdade, isso é verdade. Inclusive, no episódio que a gente teve a participação aqui no Paracatu Rural Histórias de Sucesso do seu Gilberto Appelt, ele falou a mesma coisa que você está falando. A gente não faz uma história de sucesso sozinhos. Sempre tem do lado a família, tem amigos, tem parceiros, tem colaboradores. É um grupo todo que faz aquele grupo todo ter sucesso, né, João? E você tem aí, pelo que você está contando, né, 4 tombos grandes que a vida te deu aí nessa questão financeira dentro da sua atividade, mas que não te deixaram desistir. Desanimou, entristeceu, é claro, que na época fica sem saber para que lado ir, né? Dá aquela... perde o chão, que as pessoas falam, né? Mas você teve apoio, não, gente, eu sou trabalhador, eu sou empreendedor, eu vou correr atrás, vou vencer, e tá aí, ó, lutando e vencendo dia após dia, né? João, eu vou chamar o intervalo de novo, e depois do intervalo eu queria que você contasse um pouquinho da sua família, né? Dos filhos, neto também já, né? É depois do intervalo, gente, não sai daí não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gente, nós estamos hoje recebendo no Paracatu Rural Histórias de Sucesso, João Alves. Contou pra gente aí das dificuldades que ele enfrentou na vida dele, né? 4 grandes tombos, seja por calote ou seja pelo próprio mercado, que inclusive a vida de produtor rural, para muita gente que acha que é fácil, esse cara aí tem muito dinheiro, tá andando de caminhonete zero todo ano.
Mas a caminhonete, só para você ter uma noção, você que gosta de falar muito sobre isso, a caminhonete é necessária. Imagina você num carro, por exemplo, um Bravo, né, que é um carro baixo de passeio, numa estrada rural, numa estrada de terra. Você acha que você vai conseguir passar? Não passa não. Principalmente em época de chuva, viu? Por isso que muita gente fala assim que a caminhonete ela é uma ferramenta de trabalho, ela não é um luxo para o produtor rural. O João Alves está contando aqui pra gente um pouquinho da vida dele e eu gostaria agora, João, que você contasse para o nosso ouvinte, internauta, da sua família. Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho 2 filhos, o Marcos Vinícius, a Isabela. O Vinícius é meu parceiro direto na condução dos negócios. Trabalhamos junto, ele não trabalha comigo, trabalhamos junto. E a Isabela é agrônoma, já fazendo especialização. E ela trabalha numa empresa do agro, na região do sudoeste sul de Minas. Está desenvolvendo um trabalho, está rendendo orgulho, porque já cresceu muito dentro da empresa. Foi uma opção dela, ela tem direito de fazer isso. A princípio eu queria muito que ela estivesse comigo, porque eu sei que ela é competente, mas é uma opção dela e eu apoio totalmente. Então tem os 2, o Vinícius e a Isabela, de ouro, os 2 são de ouro, tá certo? E um netinho. E tem o mais novo integrante, que agora é o Marcelo Boiadeiro, que eu chamo ele, Marcelo Abobreiro, gente boa demais da conta, tem 7 meses. Muito esperto, muito bacana, e é o parceiro, né? O novo parceiro, e tá aí para dar sequência e que venham outros, porque os filhos são bons, mas diz que os netos são melhores que os filhos ainda. Tá certo, mas eu tenho muito orgulho. Meu pai falava uma coisa, eu vou usar as palavras que ele falava. Sim. Assim, eu rendo orgulho à minha família. Eu rendo orgulho à minha família. Que bênção. Tanto família de irmãos, de antecessores, e quanto aos meus filhos e agora ao neto. A nora, a turma. Realmente a gente tem um valor muito grande dentro do coração com essa família. Que bênção, viu, João? João, você falou, o Vinícius é parceiro seu nos negócios, né? Ele trabalha junto com você. Não é para você, mas junto com você, administra todos os negócios. E você vinha me contando, né, que você tem algumas propriedades rurais, está investindo em novos negócios, tem já um empreendimento reconhecido Brasil afora, que é um hotel na zona rural do município de Paracatu. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né, dos seus empreendimentos, né, depois que você conseguiu realmente passar por cima do seu quarto tombo, né, da sua quarta última dificuldade, graças a Deus, e assim seja a última dificuldade na sua vida. Conta um pouquinho então de como que veio de lá para cá essa sua história. Você vai lembrar que quando eu falei que eu tinha algum patrimônio, mas não tinha mobilidade, não tinha nem como botar gasolina no carro, e tinha protestos, tinha várias outras coisas. Quando eu consegui vender uma propriedade que eu tinha no projeto Entre Ribeiros e as coisas melhoraram, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que não me faça na vida mais passar por esses constrangimentos, essas coisas de não ter giro. Eu resolvi fazer um hotel, ia fazer um hotel na cidade, depois vi que tinha um pasto aqui, você andou comigo lá hoje, você viu, era um pasto aqui onde aqui eu tinha a minha casa. E resolvi, construímos um hotel que é realmente reconhecido, é um lugar bom, agradável, e as pessoas que vêm realmente gostam. E também expandi lá no projeto Entre Ribeiros, aí eu passei a ter 3 lotes no projeto Entre Ribeiros. E agora, nesse hotel está caminhando, temos um restaurante na cidade, o Vinícius administra, eu praticamente, e agora nós estamos, porque nós montamos uma estrutura de beneficiamento de cereais, e agora nós estamos iniciando a montagem de uma sementeira. Então nós vamos fazer sementes, prestar serviço e fazer sementes. Você também esteve visitando comigo, é mais um negócio. E eu fiz um negócio que acho que é próprio dos loucos. Eu peguei essas áreas minhas do Entre Ribeiros e vendi
aos poucos, logicamente. Comecei em 2017, terminei esse ano e estou indo embora para a parte agrícola para produzir. Está perto de Paracatu, mas é lá no município de Buritizeiro, num lugar que chama Paredão de Minas. Comprei a propriedade, hoje eu sou criador de gado lá, mas a gente vai colocar irrigação. Estamos na fase de liberação ambiental. E mais recentemente, agora, essa semana eu recebi a escritura, eu comprei a propriedade na região de Pirapora, onde também vamos colocar a irrigação e vamos cultivar frutas também. Então, aos 60 anos, próximos aos 60 anos, eu vou recomeçar. Bom demais. Tá certo? Então, é essa a questão aí de que a gente precisa de ser meio louco para fazer isso. Eu não digo louco, eu digo apaixonado pela natureza, pela vontade de produzir algo que milhares ou milhões de pessoas vão colocar na mesa, né, junto com a família. Você está falando em produzir frutas, né? Então, quer dizer, bebês como o seu neto, né? Jovens, adolescentes, mães, pais, avós vão estar ali colocando no prato, no café da manhã, depois do almoço, se alimentando. O almoço, né? Você produz abóbora, feijão, arroz. Pois é, quer dizer, feijão, arroz. É isso que as pessoas precisam entender, que o arroz, o feijão, a abóbora, a carne, a manga, a uva, não está, né, dentro do saquinho no supermercado, não, gente. É aqui, ó, na terra. É produzido usando a terra. É por gente batalhadora que leva 2, 3, 4, 5, 10 tombos na vida, que não desiste. Seu João está aqui me contando que com 60 anos de idade está empreendendo mais, está adquirindo novas propriedades para poder plantar mais, para poder alimentar o Brasil e o mundo. Tá com uma sementeira que é para trabalhar aí, para produzir a semente que vai depois ir para o produtor rural, para colocar na terra, para produzir o alimento, para ir para o supermercado, para chegar na sua casa. Né? Eu, no início aqui também falei, poucos minutos atrás, que muita gente acha que produtor rural ganha dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, sim. Porque se não ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Você acha que ele vai continuar nessas atividades se não tiver ganhando dinheiro? E aí o que vai acontecer? O alimento vai subir de preço demais. Tem que acabar o preconceito, né? Sim. Mas eu acho que já melhorou muito. Melhorou, tá, mas ainda precisa melhorar bastante. Tem hora que a pessoa vira e fala assim, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Nem sempre é, gente. Nem sempre é. A culpa, ela pode ser compartilhada, mas a questão não é a culpa, a questão é um produtor rural, ele está tendo o incentivo necessário para ele poder levantar de madrugada, dormir 3, 4 horas só numa noite, saber que a propriedade dele está ali numa lavoura de sequeiro, esperando, contando, olhando todos os dias ali a previsão do tempo para ver se vai chover na hora certa e se vai parar de chover também na hora certa. Então a gente precisa entender e reconhecer e bater palma para todos os agricultores e pecuaristas do Brasil e do mundo, porque são esses daí que colocam o alimento na nossa mesa. De uma forma ou de outra, são eles que vão colocar o alimento na nossa mesa. Se a gente tiver produtor rural parando de produzir, sabe o que vai acontecer? Guerra. Se faltar comida, vai ter guerra para matar a gente, para poder diminuir boca. É assim que acontece. Eu falo um negócio que é o seguinte, um homem com fome, ele é muito bravo. Mas um homem que vê seu filho, uma mulher que vê seu filho com fome, ele é uma fera. Ele é uma fera. Então, realmente, uma das coisas que faz a paz é o alimento. Verdade. João, eu vou chamar mais um intervalo e depois a gente volta para a parte final dessa prosa. Gente, não sai daí não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
E como o João falou agora há pouco, tá aqui ó, no colo dele o Marcelo Boiadeiro, 7 meses de vida, resmungando porque estava dormindo. A gente trouxe ele para cá para poder participar um pouquinho da entrevista. Aí você vai escutar um pouquinho do chorinho dele. E também a Isabela, que é agrônoma. Isabela, como é que despertou essa vontade em você de ser agrônoma? Bem-vindo ao Paracatu Rural. Muito obrigada. Estou muito feliz que está essa matéria hoje com meu pai. Na verdade, assim, minha vontade de fazer agronomia despertou por conta do meu pai. Sempre foi um orgulho muito grande, eu sempre acompanhei muito ele nas idas na fazenda, desde pequena. E eu me espelhava muito nele, na verdade me espelho até hoje. E aí, por acompanhar muito ele, sempre fui um grude com ele, desde pequena, e eu ia bastante para a fazenda. E aí, quando eu tinha que escolher algum curso, o que vinha na minha cabeça era só agronomia mesmo, entendi, sabe? Entendi. Mas apaixonou, né? Na verdade, era mais assim, porque eu via muito nele o que eu queria ser, sabe? Entendi. Essa questão da sucessão rural, né? Que é o que aconteceu com você. Ela é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Porque hoje as pessoas estão muito envolvidas com a tecnologia e fica pensando em muitas outras coisas fora do agro. Mas dá para conciliar. Você está vivendo isso hoje, né, na sua atividade, nos seus estudos, mas você está vivendo isso hoje de envolver a tecnologia e o agro para que aconteça, então, essa mescla importante para a agricultura hoje. E a sucessão rural, ela deve acontecer, né? Os pais jovens de 40, 30, 25 anos que estão envolvidos com o agro de uma forma ou de outra, precisam trazer as crianças, né, para poder estar vivendo o dia a dia na fazenda, para despertar neles o interesse, como despertou em você, de buscar um curso, uma atividade ligada ao agro, para que isso aconteça naturalmente, né? Não, com certeza. E pensando assim, nessa questão da sucessão e de exemplos de dentro de casa, acho que está acontecendo cada vez mais, assim, da gente pegar um exemplo. Acredito que quando a gente vai escolher uma profissão, a gente é muito novo para escolher o que você quer fazer o resto da vida. Então, a gente espelha muito nos pais. Eu, particularmente, me espelhei muito no meu pai e tive, assim, logo quando eu fui fazer faculdade, me formei, comecei no mercado de trabalho, tive um pouco de dificuldade por eu ser mulher, mas acredito que o apoio do meu pai, assim, a força, me mostrar que eu era capaz, que eu tinha que assumir as minhas responsabilidades, me ajudou muito, sabe? Então, acho que isso ajuda muito, o apoio dos pais nessa parte da sucessão, nessa parte do espelho, acho que auxilia muito, sabe? E você está gostando muito de trabalhar nessa área? Sim, nossa, eu gosto muito. Até quando eu comecei a faculdade, eu fiquei um pouco com dúvida no começo, se era isso mesmo, porque como era muito básico no começo da faculdade, a gente fica muito dentro de sala de aula, tinha pouca prática. E aí eu duvidei em alguns momentos se era isso mesmo que eu queria. E hoje eu tenho certeza que se eu tivesse partido para outro caminho, eu não estaria tão satisfeito como eu estou hoje. Entendi. O que você fala, então, hoje para estudantes que estão entrando em algum curso ligado ao agro como um todo, e principalmente para as mulheres, já que você mesmo falou que teve uma certa dificuldade? O que você fala hoje para essas... A gente vê muito nas redes sociais, muitas mulheres envolvidas no agro, né? Mas e na vida, com todas as dificuldades, qual é o recado que você passa hoje para essas pessoas? Assim, eu acho que tudo é questão de ter paixão pelo que você faz, então isso daí, o restante vem por consequência. Então eu me dedico muito, e aí eu colho os frutos e isso me faz ficar mais satisfeita ainda, sabe? Com o meu serviço, com o que eu escolhi, com o que eu quero para a minha vida. Eu sempre procuro colocar uma meta daqui 5 anos, como eu me vejo, como eu quero estar, onde eu quero estar. Então eu corro atrás daquilo ali e acho que tudo é basicamente em cima de dedicação. É difícil quando a gente forma, realmente quando a gente sai da faculdade, a gente acha que não sabe nada, que a gente vai chegar no mercado de trabalho, é difícil de arrumar emprego, primeiro emprego é bastante difícil, mas se a gente for persistente e se esforçar, com certeza o pessoal vê esse esforço, a gente é reconhecido. E pensando no agro, pensando hoje, sendo mulher no mundo agro, realmente acho que melhorou muito desde quando eu me formei. Antigamente ainda era pior, mas acho que melhorou muito. Hoje a mulher tem ficado bastante em evidência
E eu escuto bastante assim, o pessoal falando que é diferente quando a gente trabalha com mulher no agro, porque a gente se dedica um pouco mais, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acredito que a gente só tende a crescer, sabe? Se você for olhar hoje dentro de uma faculdade de agronomia, tem muito mais, é quase que meio a meio, tem muito mais mulher no meio do que homem. Então, acho que já diversificou bastante, sabe? E tudo é questão de dedicação. Hoje, quando alguém me pergunta sobre isso, de distinção, de gênero e tudo mais, eu falo que eu faço a mesma coisa que um homem, e sei muito, do mesmo jeito que um homem no meio agro, sabe? Então, eu me dedico muito para isso. Então, eu sou reconhecida por isso, e não porque é mulher ou porque é homem no meio, sabe? Entendi. E o pai? Assim, falar do meu pai, como eu falei, eu escolhi a minha profissão por me espelhar nele, por me orgulhar muito e sempre olhar para ele e saber que é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que se dedica ao trabalho, que aquilo ali, que toma responsabilidade para si. Então, eu me orgulho muito do meu pai, assim, não tem nem palavras para falar. Hoje eu tenho certeza, é meu porto seguro. Quando eu preciso de alguma coisa, quando eu preciso de algum conselho, de alguma coisa, eu sempre recorro a ele. E sei que sempre tem... Hoje eu moro fora, moro longe dos meus pais, mas eu tenho certeza que a qualquer momento que eu preciso de alguma coisa, eu tenho um porto seguro, eu tenho alguém a recorrer. E, assim, acho que falta palavras para falar o quanto eu admiro ele, sabe? Que bacana. Isabela, obrigado pela sua participação. Programa para Nós pegamos você de surpresa, mas a gente vou fazer o seguinte: você é agrônoma, qualquer hora você traz um tema para o Paracatu Rural técnico para a gente poder fazer uma coisa bem legal. Seu pai, como acompanha mais a gente aqui, ele pode dar umas dicas para você, você traz isso aqui para a gente poder levar um conteúdo técnico. Vamos falar sobre cultivo de abóbora, o manejo, vamos dizer assim, né? E aí a gente faz um programa bem interessante. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar, muito feliz do meu pai ser reconhecido. E é isso, conte com a gente que nós estamos à disposição sempre. Obrigada. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Pois é, gente, estamos aqui no Paracatu Rural Histórias de Sucesso, contando um pouquinho da história aqui do João Alves. Ele falou da dificuldade na infância, da dificuldade na adolescência, depois que ele começou a empreender, plantar, alguns tombos na vida, né, como ele mesmo falou. João, o que você quer contar mais para o nosso ouvinte sobre a vida de um agricultor? É o seguinte, eu gostaria de usar esse espaço agora, França, para colocar de coisas que eu não gostaria de esquecer. Esquecer de agradecer, esquecer de mencionar, mas a gente vai acabar esquecendo, tá certo? Então, por favor, se eu esquecer de alguém, de algum fato, de alguma coisa que é bastante importante, me perdoa. Sim. O perdão é uma coisa valiosíssima, então me perdoa. Mas então eu quero muito, como já agradeci, mas quero muito agradecer a minha família, eu quero agradecer a meus amigos, quero agradecer aos paracaturenses que me acolheram e me deram guarida, tá certo? As chances, tá certo? E os sócios, como você falou, minha família toda, ex-sogro, sogra, ex-mulher, a turma toda, as pessoas com que eu tive um relacionamento, essas pessoas todas têm uma parte da minha história, tá certo? E algumas coisas que me inspiram, tá certo? Eu falei, vou falar pela terceira ou quarta vez, eu tenho minhas convicções religiosas, não sou um fanático, mas
me inspira Santo Antônio, me inspira, logicamente, o Mestre Jesus, mas me inspira Santo Antônio, me inspira São Vicente de Paulo, do qual eu admiro muito, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce, são as pessoas. E vivos aqui, e também tiveram influência, para mim, o Alisson Paulinelli, falo sempre isso, o Bartz, o inventor do plantio direto, tá certo? Que esses, para mim, são os ícones da agricultura brasileira, inclusive o Alisson é concorrente ao Prêmio Nobel da Paz, eu falei de comida, tá certo? Um pesquisador que chama Martinhão, da Embrapa, muitíssimo importante, não é nem tão conhecido, mas muitíssimo importante. Meu compadre Donald John Marron, que é padrinho do Vinícius, é um amigão, tá certo? Outras pessoas. O Sr. Zé Queiroz, tá certo? A minha professora de português na escola agrícola, a Dona Dora, eu cheguei, a primeira redação que eu fiz, ela me puxou a orelha, puxou literalmente a orelha, e hoje, modéstia à parte, escrevo muito bem, e devo isso a ela, e tenho capacidade para falar, essas coisas. O pessoal que me acolheu, o pessoal da Terrena, me trouxe para cá também, hoje é Terrena, mas era Patureba, tá certo? O Altino, do Banco do Brasil, quando eu passei essa crise, era do Banco do Brasil, hoje é da Coopervap. O Altino, para mim, é uma pessoa, um paracatuense, que é paracatuense fora do comum. Meus amigos, meu amigo Ney, o Joãozinho, são pessoas que eu não posso esquecer jamais, são amigos, tá certo? O Sr. Zé Queiroz, tá certo? Questão das pessoas que eu tive essa convivência, os clubes de serviços, a PAI, essas coisas que me deram a oportunidade de sentir útil. Sim. Tá certo? De transformar o que a gente às vezes pode se doar para ser feliz. Tá certo? Eu falo que ninguém faz nada, Francis, empreende se não tiver, tem três atores nisso aí: o próprio empreendedor, o trabalhador e o financiador, o investidor. É necessário que isso esteja em harmonia. As pessoas que trabalham comigo, gente, muito obrigado, porque realmente vocês são muito valorosos. É verdade. Tá certo? Independente do cargo, independente da função. E eu queria falar um negócio que eu também não sou só isso aí e tal, eu sou um cara que sou muito ligado à parte cultural, sou contador de caso, gosto de bons livros. Bom demais. Gosto de bons livros, tem alguns que eu considero como livro de cabeceira, mas e eu gosto muito de cultura popular. Então nós já fizemos aqui, nesse mesmo local que nós estamos gravando, encontros de folia de reis, de violeiros, de contadores de casos, de sanfoneiros, e nós criamos um programa que chamava Vida de Viajante, Encontros de Despedida. Em cada semana do mês, durante 2 anos, nós trouxemos a Paracatu um artista e juntava com 2, 3 artistas, e no final terminava num bailão. Era feito lá no Salão do Sindicato, e fizemos nas praças. Foi muito bom. Então, eu gosto muito disso, tá certo? Porque já tem de divertir também. E isso é muito bom. Verdade. Já que você falou que é contador de caos, conta um caos aí. Não. Eu conto na outra oportunidade. Peguei de surpresa. Não conto, mas agora não. Agora não, estou muito emocionado e sim. Tá certo? E eu digo o seguinte, Francis, eu quero muito agradecer essa oportunidade. Pelo fato de eu ser empreendedor, eu sempre me policiei para eu nunca me envolver com política direto. Então não aceito cargo. Participo de tudo, mas não aceito cargo. E não indico ninguém a nenhum cargo. Eu quero contar uma história muito rápida, que é muito importante aqui, que é a história da estrada do Entre Ribeiros. Você vai achar um espaço para colocar isso. Vindo, cheguei aqui e falei assim, gente, por que nós começamos a lutar por essa estrada novamente? Vários lutos, várias pessoas. Fiz uma reunião aqui em casa, temos a ata e tudo.
E começamos a empreender essa questão da estrada do Entre Ribeiros. Fizemos a ata, inclusive o próprio Zé Eduardo, que está à frente disso hoje, foi o redator da ata. E conseguimos, através de uma vinda aqui do governador e através de um deputado que tinha na região, na época o Toninho Andrade, uma verba de 5 milhões, e o governador, que na época era o Aécio Neves, ele anunciou no SESC a pavimentação primária da estrada. Eu sou mais veiaco um pouquinho, todo mundo jogou o chapéu para cima, eu joguei não. Foi pavimentação primária em cascaiamento. Pensei assim, né? Todo mundo achou que era o asfaltamento. E também o valor da verba eram 5 milhões. E encontrei com o ex-prefeito Vasquim na Boa Vista FM. Falei assim, Vasquim, vamos trocar aqueles 5 milhões para asfaltar aqueles 3 quilômetros ali, que meu irmão chamava os 3 quilômetros do capeta, porque era o terrível ali. Juntava 3 estradas e nós chegava ali, era só poeira, buraco, uma pissarra e tal. Aí ele falou assim, Joãozinho, será que dá certo? Eu falei, dá, vamos atrás. E nós fomos atrás. Então, estou contando essa história para dizer o seguinte, que quando a gente tem oportunidade para fazer, para tentar fazer, a gente não pode desprezar ela porque achar que ela é impossível de chegar. E agora a gente vê esse movimento final aí para a gente conseguir o restante desse asfaltamento, dessa tão importante estrada. Então, isso traz, tá certo? O pessoal veio, fez a inauguração. Eu não estou contando isso aqui para querer, fui eu que fiz, não fui eu que fiz nada. Eu tive uma ideia e a gente fez algumas movimentações e acabou naqueles 3 quilômetros asfaltados. Então, eu citei o exemplo da estrada para contar que quem empreende, quem sonha, bota seu sonho em prática. Com certeza. Tá certo? Bota seu sonho em prática. E o resto, o que acontece no final, são coisas naturais. Vai acontecer. A gente fala, você tem sucesso e tem fracasso. É verdade. Tá certo? Agora, se no fracasso você se entregar, pronto, aí você não vai ter sucesso mais não. A gente tem que usar o fracasso para crescer. Isso. Para superar, então, para ter mais força. A gente tem esse lado, França. Eu sempre fui muito amigo do Humberto, gosto muito dele, tá certo? Te conheci, você começando os seus programas, foi uma das primeiras pessoas que te dei uma entrevista primeiro. Sei que seu programa é um sucesso absoluto, você é uma pessoa muito capaz e está construindo seu espaço. Parabéns, muito obrigado a todos. Realmente é muito emocionante ter participado. Eu que agradeço, João, realmente muito emocionante essa conversa sua mesmo. Eu estou aqui segurando mesmo para não derramar uma gota de lágrima aqui, porque eu gosto de ouvir, sabe, essas histórias. Esse programa é um sonho já de algum tempo e essas histórias, não só para mim como entrevistador, como apresentador, mas também para os ouvintes e internautas conhecerem o que é a vida de um agricultor, a vida de um pecuarista, a vida de um pequeno agricultor, um agricultor familiar, que a gente ainda vai estar trazendo isso aqui no nosso programa, que é essa a intenção mesmo, de mostrar isso. Às vezes a pessoa fala, Francis, mas eu não quero participar, não. Já teve, algumas pessoas falaram assim, eu não quero participar, não. Eu falei, gente, não é para exaltar você, é para mostrar que a sua vida tem importância no setor agropecuário de uma forma ou de outra. Que você está contando aqui, sua vida tem uma importância sim, né? Como eu falei agora há pouco, você é um produtor de alimento, você produz o alimento que chega no mercado e que vai chegar na mesa de uma pessoa. Isso todos os agricultores fazem parte. É uma atividade que vamos dizer assim, uma atividade abençoada por Deus, porque está alimentando as pessoas. João, muitíssimo obrigado pela sua participação, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todas as pessoas que fazem parte do grupo, que está aí trabalhando, que está aí colaborando de uma forma ou de outra para então fazer, né, os seus negócios andarem, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua participação aqui no Paracatu Rural, mais uma vez, né? Isso, muito obrigado a vocês.
Gente, obrigado a você que nos acompanha então pela internet, também pelo rádio. E até o próximo domingo com mais um Histórias de Sucesso. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.